Como diagnosticar problemas técnicos em sua geladeira? Diagnosticando um refrigerador que não liga. Veja se o fio está conectado até o fim. Puxe a geladeira para a frente, se necessário, e insira o plugue na tomada com firmeza. Veja se o fio do eletrodoméstico está danificado. Qualquer fio exposto, dobra ou corte pode fazer com que o refrigerador não funcione corretamente. Se esse for o caso, não use o fio e chame um técnico. Retire a extensão, se estiver usando uma entre o fio principal da geladeira e a tomada. A extensão pode estar danificada ou falhando. Conecte o refrigerador diretamente à tomada. Se isso resolver o problema, substitua a extensão quebrada. Teste com outro eletrodoméstico perto da geladeira. Conecte o outro aparelho à mesma tomada na qual o refrigerador foi conectado. Se o outro eletrodoméstico também não funcionar, verifique o fusível ou a caixa do disjuntor. Você pode estar com um fusível queimado ou um disjuntor desarmado. Tente conectar a geladeira a outra tomada. Se isso resolver o problema, é a tomada que está apresentando falhas. Verifique a corrente e a voltagem dela com um multímetro e um testador de voltagem. Se não souber usar essas ferramentas, procure um técnico ou eletricista profissional. Tente deixá-lo desconectado por um tempo, ligando algum tempo depois. Talvez isso reinicie a placa principal, como ocorre com um computador ou celular. Ao fazê-lo, os capacitores perdem a carga que armazenaram, fator que pode ser a causa do problema. Diagnosticando se somente a luz funciona. Verifique o medidor de temperatura dentro do aparelho. Se o dial tiver sido movido, ele pode estar em uma configuração quente demais para o refrigerador ser ligado. É importante verificar tanto a temperatura da geladeira quanto a do freezer, pois a primeira obtém o resfriamento do segundo. Portanto, um problema na configuração do freezer afetará o refrigerador também. A geladeira deverá estar entre 3 e 4 graus Celsius. E o freezer, entre -15 e -18 graus Celsius. Veja se há circulação de ar adequada ao redor do eletrodoméstico. Verifique o espaço entre as paredes e o aparelho. Deverá haver uma lacuna de cerca de 7,5 centímetros ao redor dos lados da geladeira e pelo menos 2,5 centímetros no topo. Essa distância fornece o fluxo de ar necessário para que a máquina funcione. Limpe a bobina do condensador com um aspirador ou uma escova. Essa peça ajuda a dissipar o calor, que poderia fazer o aparelho funcionar de um jeito estranho. A limpeza deve ser feita com o eletrodoméstico desligado. Você deve limpar as bobinas traseiras uma vez por ano. E as de piso, 2 vezes por ano. Teste o superaquecimento e a continuidade. Desligue o refrigerador da tomada por 2 horas e então ligue-o de novo. Se ele voltar a funcionar, normalmente, o compressor está superaquecendo e deve ser verificado por um técnico. Use um multímetro para avaliar a continuidade de cada componente, incluindo o controle de temperatura, o ventilador do evaporador, o timer de degelo, o protetor de sobrecarga e o motor compressor. Talvez você precise consultar o manual do proprietário para encontrar os componentes. Se uma parte não tiver continuidade, ela está com defeito e precisa ser substituída. Investigando um refrigerador que não está frio o suficiente.
Verifique o medidor de temperatura dentro do aparelho. O dial pode ter sido atingido por um impacto e elevado a temperatura do refrigerador. É importante verificar tanto a temperatura da geladeira quanto a do freezer, pois a primeira obtém o resfriamento do segundo. Por isso, um problema no freezer afetará o refrigerador também. A geladeira deverá estar entre 3 e 4 graus Celsius. E o freezer, entre -15 e -18 graus Celsius. Inspecione as saídas de ar. Verifique as saídas entre o freezer e o refrigerador. E o tubo de drenagem para detritos e gelo. Remova os detritos, se necessário, pois essa obstrução pode ser o seu problema. Teste as vedações das portas. Coloque um pedaço de papel entre elas e o aparelho. Feche a porta e puxe o papel. Você deverá sentir uma tensão se as vedações estiverem funcionando direito. Repita o processo por toda a vedação do aparelho. Se não houver tensão em nenhum ponto, a peça está começando a ceder. Você também deve ver se há rachaduras e uma rigidez que possa estar causando problemas nas vedações. Teste os componentes do refrigerador. Use um multímetro para verificar a continuidade dos vários componentes da geladeira. Estes incluem os seletores da porta, o aquecedor e o timer de degelo e o ventilador do evaporador. Se alguma dessas peças estiver com defeito, ela pode estar causando o problema. Diagnosticando um refrigerador que não para de escorrer. Espere um dia para ver se o problema se resolve sozinho. Vários fatores podem fazer com que a água escorra continuamente da sua geladeira. Se você mora em um ambiente úmido, acabou de encher o refrigerador ou ajustou a temperatura dele há pouco tempo, pode levar 24 horas ou mais até que o aparelho resfrie completamente. Descongele o freezer caso haja muito acúmulo de gelo e limpe as bobinas do condensador. Se houver um acúmulo de detritos nelas, essas peças não poderão dissipar o calor de maneira eficiente. E o refrigerador terá de esfriar constantemente. Se o módulo de degelo estiver com defeito, as bobinas do evaporador vão congelar. E o eletrodoméstico vai trabalhar mais para se manter frio. Teste a vedação da porta. A porta do refrigerador tem uma peça que evita que o ar frio escape. Se ela estiver com defeito, o aparelho precisará se resfriar constantemente. Use um pedaço de papel para ver se há falhas na vedação, fechando a porta sobre o papel e puxando-o. Deverá haver uma resistência quando você puxar o papel. Se não houver, uma falha na vedação pode ser o seu problema. Repita o teste ao longo de toda a porta. Limpe as bobinas do condensador com um aspirador de pó ou uma escova. Essa peça ajuda a dissipar o calor e, se estiver muito suja, o refrigerador precisará trabalhar mais para se manter frio. Essa limpeza deverá ser feita com o aparelho desligado. Você deve limpar as bobinas traseiras uma vez por ano. E as de piso, 2 vezes por ano. Teste a continuidade dos vários componentes da geladeira. Para tanto, você precisará usar um multímetro em várias peças do refrigerador. Estas incluem o ventilador do condensador, o protetor de sobrecarga e o relé e o motor compressor. Uma falha em qualquer um desses componentes pode fazer com que o aparelho não funcione corretamente. Teste a voltagem da tomada. Use um multímetro para testar a voltagem da tomada na qual o refrigerador está conectado.
utilizando somente as ferramentas e as medidas de segurança adequadas. O valor deverá estar entre 108 e 121 volts. Descobrindo por que um refrigerador vaza. Verifique a bandeja coletora e o tubo de drenagem. A água acumulada fora da geladeira pode ser causada por uma bandeja coletora suja. Ela deve ser limpa uma vez por ano. Já a água acumulada dentro do aparelho pode ser resultado de um tubo de drenagem entupido. Limpe-o forçando uma solução de água e bicarbonato de sódio ou água sanitária por ele usando uma seringa. O refrigerador deverá ser desligado antes da tentativa de limpar a bandeja e o tubo. Nivele a geladeira. Se ela não estiver alinhada, as vedações podem não funcionar corretamente. E a bandeja de degelo pode vazar. O refrigerador foi feito para funcionar adequadamente quando nivelado. Tire-o da tomada e coloque um nível sobre o aparelho. Verifique a parte da frente e a de trás dele e ajuste os pés até que tudo esteja alinhado. Cheque o filtro de água. Se ele não estiver encaixado adequadamente, a água pode vazar. Depois de desligar o refrigerador, remova e reinstale o filtro. Veja também se há rachaduras na carcaça e na cabeça da peça. Caso haja danos, será necessário substituir a parte quebrada.